Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Nessa aula nós iremos falar um pouco sobre TI, convergência de negócios nas comunicações. Com base nisso, dentre outros assuntos, nós iremos mencionar introdução a telecomunicações e computação, tecnologias comuns, programabilidade e adaptabilidade, serviços não vinculados, nômades imóveis, implantação de redes e também vamos falar um pouco sobre agentes inteligentes. Bom, finalmente, embora a computação na ausência de comunicações tenha levado às novas aplicações e feito mudanças substanciais no lazer e na vida profissional, a computação em conjunto com as comunicações terá um impacto profundamente maior na sociedade. Isso ocorre porque as comunicações estão no centro do que faz uma sociedade e uma civilização. O que devemos nos importar? A convergência das telecomunicações tem e continuará a ter profundo impacto na tecnologia, na indústria e na sociedade em geral. Os compostos tradicionais de telecomunicações e computação já foram reparavelmente alterados um pelo outro. Como argumento, serão ainda mais substancialmente reformulados no futuro. Argumento que mudanças muito mais profundas estão por vir, mudanças não menos pesadas do que a rápida desintegração do modelo industrial e verticalmente integrado. A convergência das telecomunicações e da computação ela vem sendo comentada há algum tempo. No entanto, há uma inter-relação muito mais rica no presente do que em qualquer época do passado. De fato, argumentaremos aí que os próprios termos telecomunicações e computação estão perdendo sua relevância como identidades separadas e também que esses campos se tornarão virtualmente indistintíveis em um futuro irrelevante e relativamente próximo. Bom, outro detalhe importante para a gente falar é que essas tecnologias, esses meios de abordar essas tecnologias, sofrem evoluções constantes e isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia. O termo telecomunicação é derivado de tele, que significa a distância, e comunicações significa troca de informação. A definição do dicionário de telecomunicações é comunicação à distância, como por exemplo um telefone. E o termo é mais comumente aplicado ao telefone, mas também é aplicado como aplicações como videoconferência, etc. Sua origem. O computador ele foi concebido como uma máquina para realizar cálculos numéricos maciços. De fato, essa é a origem do termo computador, como algo que pode computar. Mais tarde, com o desenvolvimento de grandes dispositivos periféricos de armazenamento, o computador tornou-se um repositório de grandes quantidades de dados, que podiam ser modificados, manipulados e consultados. Isso se reflete na definição do dicionário atual do computador como um dispositivo eletrônico programável que pode armazenar, recuperar e processar dados. Essas visões clássicas de telecomunicações e computação são bem diferentes aí, no que diz respeito a essas aplicações. Recentemente, a infraestrutura e os aplicativos para essas tecnologias ficaram seriamente confusos, tanto na rede, na internet e no mundo de transferência síncrona, quanto no computador de mesa. Os dados passaram a ser integrados às mídias contínuas como áudio e vídeo, permitindo chamados aplicativos multimídia. Os aplicativos também estão ficando borrados. O acesso a registros bancários usando um telefone DTMF e uma unidade de resposta de voz. Um computador em rede através de uma rede de computadores difere quanto à funcionalidade média, mas não básica. E assim, a tecnologia clássica de telecomunicações e computação não é mais tão útil e possivelmente até ilusória. À luz disso, é apropriado definir uma classificação mais transparente de aplicativos em rede que seja medial blind, e se concentra na funcionalidade fornecida ao usuário.
Ah, neste artigo, estamos preocupados com aplicativos em rede, implicando que eles são distribuídos em um ambiente distribuído de telecomunicações e de computação. Ah, com auxílio ao entendimento, adotamos um modelo de 3 níveis, tá? Semelhante ao proposto. Definimos um aplicativo como uma coleção de funcionalidades que fornecem valor ao usuário. Exemplo de aplicações de rede são, por exemplo, correio eletrônico, telefonia, acesso a banco de dados, transferência de arquivos, navegação na World Wide Web, né, no www, e videoconferências. Né? Um serviço é definido como uma funcionalidade de natureza genérica ou de suporte, fornecida como parte de uma infraestrutura de computação e telecomunicações disponíveis para uso na construção aí de todos os aplicativos. Exemplos de serviços seriam transporte ou vídeo, uh, gerenciamento do sistema de arquivos, impressão, mecanismo de pagamento eletrônico, criptografia e distribuição de chaves de entrega confiável de dados, bitways, né, que são mecanismos de rede para transferir e transportar bits de um lado para o outro. Exemplo de bitways com flexibilidade suficiente para aplicações multimídia integradas. São modos de transferência assíncrona ou internet com interface com protocolo de internet. Conhecido por todos nós seria o IP. Bom, nós temos também duas arquiteturas de rede. Funcionalmente, existem duas arquiteturas básicas disponíveis em rede. As aplicações em rede são realizadas fisicamente por nós, terminais ou apenas terminais, interconectados por bitways. Entre essas duas arquiteturas, nós temos a arquitetura peer-to-peer, na qual dois ou mais terminais peer, né, cada um associado a um local, a um usuário local, se comunica por meio de um bitway para fornecer um aplicativo de rede usuário a usuário. E o componente de comunicação em redes entre pares é geralmente simétrico, né, em termos de funcionalidade e recursos de bitway. E nós temos também a arquitetura de cliente-servidor, no qual o terminal cliente associado a um usuário se comunica através do bitway com um computador-servidor que não está associado diretamente a um usuário, mas realiza uma função de servidor dessas informações. A funcionalidade geralmente é assimétrica, com o servidor incorporado à funcionalidade primária ou acesso ao banco de dados e o terminal do cliente focando na interface desse usuário. Como será descrito mais adiante, esse particionamento muda repentinamente. Tá? O componente de comunicação também costuma ser assimétrico, com a direção, servidor cliente normal, e exige uma largura de banda muito maior. É, o componente de comunicação também costuma ser assimétrico, né, como direção servidor-cliente, normalmente exigindo uma largura de banda muito maior. E frequentemente as funções de terminal de ponto ao cliente serão realizadas em softwares em um computador desktop ou podem ser terminais de função dedicada, como por exemplo o telefone ou um conjunto de videoconferência. Para simplificar, nos referimos a pares, clientes e servidores sem os termos associados, né? Terminal, computador. Observe que o terminal versus bitway é principalmente um particionamento físico de funcionalidade entre um terminal nas bordas do bitway e o próprio bitway. A arquitetura de 3 níveis é uma separação lógica de funcionalidade, onde a funcionalidade do aplicativo geralmente reside fisicamente nos terminais e a funcionalidade dos serviços pode residir nos terminais ou em algum lugar dentro do bitway. Bom,
Antes de mencionarmos um pouco falando sobre essas tecnologias, preciso que a gente fale um pouco sobre a convergência. Estamos chegando em um ambiente de rede, terminal computador, suporta perfeitamente aplicações usuário a usuário e usuário-servidor de informações incorporando tipos de dados multimídia, onde não há vestígios remanescentes de telecomunicações e computação, em suas definições clássicas pelo menos. É sutil listar alguns dos principais desenvolvimentos que nos levam a este ponto, bem como os desenvolvimentos em andamento que terão um grande impacto identificável. Para tanto, identificamos uma série de estágios distintos de desenvolvimento no caminho da convergência, e listamos em ordem cronológica aproximada, que eu vou mostrar para vocês aqui. Fala um pouco sobre tecnologia comum. Posteriormente, tanto os computadores quanto as telecomunicações exploraram os avanços subjacentes da eletrônica e da optoeletrônica, né? Essa última aí no caso das telecomunicações. A gênese da tecnologia do computador foi a tecnologia básica decorrente da telefonia, ou seja, os relés, né, usados em centrais telefônicas. E, posteriormente, tanto os computadores quanto as telecomunicações exploraram os avanços subjacentes da eletrônica e da optoeletrônica. Esta última no caso das telecomunicações. Das comunicações, perdão. Mais precisamente, a convergência funcional, em oposição à tecnologia, ocorreu com o advento do controle de programa armazenado para computadores de telefonia e o desenvolvimento da representação digital de sinais de telefonia, né, por meio de quantização e conversão analógica digital, do chamado código de pulso, né, isso modulado lá em 1950. Em dois desenvolvimentos, nesses dois, pressagiaram duas mudanças profundas nas telecomunicações. Primeiro, os computadores tornaram-se comuns como pontos de controle e sinalização em redes de telefonia, permitindo serviços de telecomunicação funcionalmente mais complexos e, segundo representações digitais de sinais de áudio e vídeo, permitiram que esses fossem armazenados e manipulados por hardwares computacionais padrão. E embora o primeiro fato tenha resultado em uma grande mudança em direção à automação de redes telefônicas, ele teve relativamente pouca influência na indústria de computadores. O segundo desenvolvimento, ele teve relativamente pouca influência na indústria de computadores, né? O segundo desenvolvimento teve implicações mais amplas fora das comunicações, com áudio digital, compacto, HDTV digital e a manipulação extremamente flexível de sinais por hardware digital padrão personalizado, né? Esse último chamado de processamento de sinal digital. Somente hoje essa tecnologia está se juntando ao mainstream da computação, possibilitada pelo desenvolvimento crescente dos computadores de mesa. Computadores em rede, a rede de computadores com o computador de controle antes dela foi amplamente dotada na indústria de telecomunicações com base de sinalização e controle. Dois desenvolvimentos similares foram o computador desktop, bem como as redes dedicadas especialmente à comunicação entre eles, né? Primeiro na rede de área local e depois na rede de área ampla. Dois primeiros exemplos dos quais síncronos, arquitetura de rede SNA e ARPANET, tendo a ARPANET evoluído para a internet. Os primeiros exemplos de aplicativos ativados especialmente pelo computador em redes incluem correio eletrônico, transferência de arquivos, banco de dados simultâneo e recentemente a World Wide Web ou WWW. Anteriormente, o computador desktop autônomo habilitava seu próprio conjunto de aplicativos de alto valor, como editoração eletrônica, planilhas e outros aplicativos de produtividade pessoal. E o computador em rede fornece um mercado pronto em larga escala para novos aplicativos, reduzindo assim as barreiras à entrada de novos desenvolvedores de aplicativos. Essa função desse slide que eu mencionei, de sinalização, foi originalmente realizada em uma banda no mesmo canal.
mas foi substituída por uma rede de computadores de sinalização chamada sinalização interescritório de canal comum, ou CCIS. O CCIS permitiu o avanço de funções simples de conexões de circuitos para recursos muito mais avançados, como identificação do chamador, e finalmente fornecerá recursos de sinalização terminal a terminal, uma base para a implementação dinâmica. Até este ponto, a infraestrutura de computação, que enfatizava a mídia orientada a dados, gráficos, animações, e uma estrutura de telecomunicação relativamente separada que se concentrava em sinais de mídia contínua, voz e vídeo, né? E estas convergiam de forma relativamente superficial nas camadas físicas de enlace, onde a telefonia, a videoconferência e as redes de computadores compartilhavam uma base tecnológica comum para o transporte de bits na camada física, né? Através de distâncias geográficas. A indústria de telecomunicações fez uso extensivo de tecnologias de computador e softwares na implementação da configuração e controle de rede. A indústria de computadores fez uso da infraestrutura de telecomunicações para computadores em rede que permitem aplicações em rede. Vamos lá. Programabilidade e adaptabilidade. Há uma série de invenções incorporadas à computação, mas, sem dúvida, a mais importante é a programabilidade. A crescente importância da programabilidade decorre de avanços extraordinários no custo e desempenho das tecnologias eletrônicas e de comunicação subjacentes. No contexto de qualquer aplicativo único, como controle de voz, áudio, vídeo, etc., os requisitos de desempenho em relação aos recursos da tecnologia subjacente passam por 3 estágios. Inicialmente, o aplicativo é muito caro para implementar e a eficiência de custo determina um design de hardware personalizável. Nesse estágio, a eficiência em métricas como poder de processamento, largura de banda, fundamental para a relação custo-benefício e, portanto, para a exploração comercial. Em seguida, as implementações programáveis definidas para o software tornam-se viáveis e eventualmente econômicas. Neste ponto, a eficiência continua sendo uma consideração determinante, mas o menor custo de projeto e menor tempo de lançamento no mercado, proporcionados por uma definição de software, muitas vezes podem superar as penalidades de custo de fabricação de hardware de uso geral. E finalmente, a gente tem a tecnologia. Avança tanto que as implementações definidas por software se tornam a norma. Neste ponto, a maior eficiência de uma implementação de hardware personalizável é definitivamente superada por sua menor volume de fabricação. Maiores custos de projeto, incluindo especialmente o custo de rastreamento de tecnologia avançada e maior tempo de lançamento no mercado. O estágio final, uma solução definida por software, tem uma implementação importante. Ou seja, a funcionalidade básica não precisa ser incluída ou definida no momento da fabricação, mas pode ser modificada e estendida posteriormente. E essa propriedade, que é a funcionalidade básica, pode mudar e avançar ao longo do tempo. Chave para o triunfo e, por exemplo, do computador pessoal sobre processamento de texto autônomo. Vale mencionar ainda, se eu não tenho slide para isso, que os avanços na tecnologia subjacente são tais que implementações definidas por software são economicamente para áudio, e bem como para praticamente todas as mídias de dados, e com o passar do tempo também se tornarão viáveis para vídeos com resolução temporal e espacial crescente. Assim, pode-se esperar que a implementação programável se espalhe por todos os cantos do mundo, do computador e das comunicações, embora sempre permaneçam funções de alto desempenho implementadas diretamente no hardware. A tendência moderna é em direção à adaptabilidade, uma capacidade que geralmente se baseia na programabilidade e adiciona a capacidade de se ajustar ao ambiente. Por exemplo, em um ambiente heterogêneo, é útil que cada elemento se adapte às capacidades de outros elementos do sistema, largura de banda, processamento, resolução e etc.
Falar um pouco agora sobre serviços vinculados, nomes imóveis. Serviços móveis são, por definição, nômades. Esses três conceitos levam a um conjunto diferente, mas sobreposto de questões tecnológicas desafiadoras. Então, aqui usamos o termo untried para se referir ao acesso sem fio a um B2A nômade, né? para se referir à flexibilidade geográfica no acesso a um B2A, e o mobile para se referir ao acesso B2A enquanto o usuário está em movimento. Em certo sentido, esses três conceitos se complementam, mas não estritamente. Embora os serviços móveis sejam necessariamente desvinculados, os serviços nômades não são. Os serviços móveis são, por definição, nômades, como eu já mencionei nesse slide. E esses três conceitos levam a um conjunto diferente, mais sobreposto, de questões desafiadoras. A telefonia nômade está disponível há muito tempo na forma de extensões e telefones públicos. Talvez porque não haja um provedor de serviços de comunicação, uma infraestrutura análoga ainda está para aparecer na computação em rede. A telefonia sem fio foi oferecida por algum tempo pelo telefone sem fio, e mais tarde a telefonia móvel seguiu no extraordinário bem-sucedido implantação do sistema de celular. A computação permaneceu em um local fixo por algum tempo, embora se possa ver a computação cliente-servidor em rede como nômade no sentido de tornar um aplicativo executado em um servidor disponível para um usuário nômade, caso ele seja capaz de encontrar um ponto de acesso B2A. O laptop tem suportado o usuário de computador nômade e até mesmo móvel, embora infelizmente não o usuário de computador em rede, exceto na medida em que essa rede pode ser realizada por telefone. Recentemente, esta conversa está começando a desenvolver uma estrutura de suporte a computadores em redes nômades e móveis. Serviços e aplicativos nômades e móveis tiveram tanto sucesso porque uma restrição de localização fixa é uma incompatibilidade com a natureza, generalmente da atividade humana, na verdade, mesmo dentro do escritório ou na residência. Na medida em que os serviços e aplicativos podem ser provisionados de maneira móvel, econômica, não é o mesmo sem a conexão, a experiência mostra que os usuários escolheram essa opção. E assim fica claro que as telecomunicações e a computação nômade e móveis são extremamente importantes para o futuro, ao mesmo tempo em que oferecem muitos desafios tecnológicos. A normalidade, né, ou nomadicidade e mobilidade fornecem outros pontos de convergência. As conexões e as questões levantadas pelas telecomunicações móveis e pela computação em rede móvel são semelhantes. Ambos exigem a migração dinâmica de recursos, conexões, estados internos, processos, memórias reservadas e largura de banda. Com as telecomunicações abordaram essa questão difícil para um tempo, há uma excelente oportunidade de fertilização cruzada para a computação nômade móvel. Bom, vou falar um pouco sobre implantação de rede. Além de alguns aplicativos de interesse universal, a telefonia, por voz, e videoconferência, os aplicativos de usuário para usuário são muito menos numerosos do que os aplicativos de usuário para servidor de informações, embora, no entanto, sejam muito bem sucedidos. Esses aplicativos universais de usuários para usuários usam anteriormente a rede telefônica dedicada, mas estão migrando para a internet, por exemplo, com o seu SIM, que é um exemplo menos facilitador de troca de informações, e é um exemplo menos familiar de Group War. E a computação colaborativa, onde dois ou mais usuários podem executar funções compartilhadas em um documento ou banco de dados, como é em um projeto de design colaborativo. Existem também explicações menos familiares, como telepresença, telemanipulação, que são importantes em ambientes militares, espaciais perigosos, mas potencialmente também importantes na medicina.
Em contraste, há um número grande e crescente de aplicativos de usuário para servidor de informações como www. Por que os aplicativos de usuário para o usuário são tão poucos? Isso pode ser inerente ou talvez essa classe de aplicativos tenha sido negligenciada pela indústria de software de aplicativos. Tá? Uh, Opa, calma um minutinho que eu fui passar o mouse aqui, deixa eu voltar onde eu estava. Bom, ainda os aspectos de fator humano não são suficientes desenvolvidos. Outro é o requisito de um processo de padronização pesado e demorado se dois ou mais fornecedores devem obter interoperabilidade em um determinado aplicativo. Em nossa opinião, nenhuma dessas razões é tão importante quanto um obstáculo fundamental à exploração comercial de aplicativos usuário a usuário, que os economistas chamam de externalidade direta de rede. Essa propriedade das aplicações em rede, que as distingue da maioria de outros bons do mercado, é que o valor de uma aplicação para um determinado usuário cresce com o número de outros usuários que possuem uma aplicação interoperável disponível. Ou seja, a comunidade de interesses disposta é capaz de participar dessa inscrição. Por outro lado, os primeiros usuários obtêm muito pouco valor, o que é uma barreira econômica para um fornecedor que tenta estabelecer tal aplicativo. Quem é o primeiro usuário a comprar um aplicativo de videoconferência se não houver outros usuários com quem fazer essa conferência, né? Os aplicativos de usuário para usuários exibem fortes externalidades de rede. Em contraste, os aplicativos de usuário para servidor de informações têm uma externalidade de rede mais fraca e os torna muito mais fáceis de estabelecer no mercado. Isso porque, uma vez disponibilizado um servidor de informação na rede, o primeiro usuário obtém o mesmo valor dos usuários posteriores. A implantação dinâmica, aqui que eu acho que passei no slide, aqui. A externalidade de rede pode ser parcialmente superada por um bom mecanismo de distribuição de software aplicativo. Então, se um software aplicativo de usuário para o usuário pode ser distribuída para um grande número de usuários virtualmente simultaneamente, a interoperabilidade e a comunicação de usuários disponíveis são garantidas, né, mesmo para os primeiros usuários. Para aplicativos definidos por softwares, isso é tecnicamente viável, pois o aplicativo pode ser distribuído pela própria rede. Então, o usuário obtém um executável binário para um cliente ou um aplicativo de mesmo nível na própria rede, como um prelúdio para participar do aplicativo. Desenvolvedores de aplicativo de usuário para servidores de informação como navegadores da www, visualizadores de documentos e players de áudio e vídeo estão distribuindo novas versões desse aplicativo pela rede. Na verdade, eles estão contornando muitos problemas de externalidade ao distribuí-los gratuitamente, esperando obter receita de software de servidor interoperável e estabelecendo assim uma comunidade de interesses rapidamente. Ao contornar os tradicionais canais de distribuição lentos, a velocidade de inovações nessas aplicações aumentou drasticamente. Como os aplicativos de usuário para usuário têm uma externalidade de rede muito mais forte, a distribuição de rede tem o potencial de causar um impacto muito maior nessa classe de aplicativos. Bom, vamos falar um pouco sobre agentes inteligentes. Deixa eu ver aqui no meu slide. Falar um pouco sobre agentes inteligentes. A implantação dinâmica não explora todo o poder da computação transportável, incorporada nos conceitos mais geral de um agente inteligente. Então, um agente inteligente é um programa transportável que inclui 4 atributos e capacidades. Nós temos autonomia,
que contém todas as informações necessárias para a execução. A habilidade social, que pode interagir com outros agentes no seu ambiente. A reatividade, né, que ele pode exercer ações com base nos atributos de seu ambiente. E o proativo, que ele pode iniciar ações por si só. As capacidades do agente inteligente abrem uma série de possibilidades. A tecnologia de agente inteligente originou-se na inteligência artificial, onde se pode imaginar qualidades sofisticadas semelhantes às humanas, como adaptação, ambiente e funções cognitivas de nível superior. Aqui podemos conceituar aplicações mais mundanas que fornecem generalizações úteis de recuperação de informações orientadas pelo usuário, ou até mesmo tão básicas quanto o correio eletrônico. Nesse domínio de aplicações, os agentes podem atuar como assistentes itinerantes que não estão restritos a servidores específicos, mas navegam na rede coletando ou disseminando informações. Esses agentes itinerantes apresentam uma dimensão diferente da mobilidade, em vez de o usuário ser móvel. O usuário é representado por um agente móvel. Alguns temas comuns em convergência. O presidente deu uma perspectiva histórica sobre as convergências da perspectiva dos usuários e aplicativos. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre melhor esforço versus qualidade de serviço. Indiscutivelmente, a maior distinção entre telecomunicações e computação está na métrica de desempenho. Um modelo de serviço fornecido por muitos sistemas de computadores, de rede de computadores, é o melhor esforço que pode ser descrito como sempre nos esforçamos para obter melhor desempenho por meio de tecnologias mais avançadas ou melhorias na arquitetura, mas não há padrões de desempenho absoluto. Nunca estamos satisfeitos. Como o serviço de melhor esforço não leva em consideração as necessidades do aplicativo, é um modelo de recursos barato no qual os aplicativos podem ter um desempenho consideravelmente maior do que precisa, possivelmente às custas de outros aplicativos que podem receber menos recursos do que deveriam necessariamente. De fato, no caso de recursos limitados, a maioria dos sistemas de melhor esforço se esforça para alcançar a justiça, tentando distribuir esses recursos limitados de acordo com algum critério de igualdade. Um dos primeiros exemplos de serviço de melhor esforço, excepcionalmente em telecomunicações, é a interpolação da fala digital, o DSI, que multiplexa estatisticamente as fontes de fala, distribuindo a taxa de bits disponível igualmente entre as fontes ativas que variam estocasticamente. Então, com a qualidade da fala se deteriora graciosamente com o aumento da carga de tráfego. O alto tráfego pode ser acomodado sem nenhuma garantia na qualidade da reprodução da fala por qualquer cliente. O melhor esforço é a filosofia de design da internet atual. Por exemplo, enfileiramento justo aloca a largura de banda bitway entre redes de pacotes durante períodos de congestionamento equivalente entre fatores concorrentes. Com raras exceções, o DSI, as telecomunicações têm se concentrado em garantia de qualidade de serviço, de QoS. Serviço de QoS significa melhor esforço versus qualidade de serviço. Tá? É um termo em inglês. Que podem ser descritos como atingir de forma confiável um nível de desempenho que o usuário considera aceitável, mas não melhor que isso. Então, assim, o QoS é conservadora de recursos, assumindo que os recursos são caros e devem ser conservadores. Como os bitways suportam uma variedade de aplicativos, cada um com um padrão diferente do que o usuário considera aceitável, geralmente é assumido que os bitways fornecem QoS variável, né? Ou seja, diferente para cada aplicativo. Isso requer mecanismos de alocação de recursos que ajustam recursos como largura de banda, espaço de buffer, etc., para o QoS provisionado. É inerente ao QoS que haja mecanismos de
especificação que diferencia em diferentes QoS. Caso contrário, o aplicativo sempre escolherá o QoS mais disponível, né, mais alto disponível. Os mecanismos de alocação de recursos, preços e cobranças adicionam um nível significativo de complexidade ao Bitway. Além disso, o fornecimento do QoS variável em tempo de execução adiciona mecanismos de processamento adicionais que podem, na verdade, desacelerar o Bitway, uma vez que a computação eletrônica é um gargalo significativo dos Bitways atuais e geralmente há uma relação inversa entre velocidade e complexidade em eletrônicos. Outra diferença relacionada na abordagem é a confiança. Talvez por causa de seus objetivos de QoS, os preços relacionados a telecomunicações também colocaram defesas contra usuários hostis, por exemplo, implantando políticas de policiamento em pontos de acesso à rede. A computação em rede colocou mais confiança nos usuários, por exemplo, construindo um mecanismo de controle de fluxo em conjunto de protocolos, mas não os aplicando no Bitway. Essas diferentes filosofias elas foram impulsionadas por suas diferentes aplicações, em particular as telecomunicações têm se concentrado em mídias contínuas como áudio e vídeo, onde melhorias no desempenho, além de um certo nível, são percebidas aí pelo usuário. Além disso, o foco tem sido em aplicações imediatas, como telefonia ou transmissão de televisão, com amplo apelo em vez de aplicações de alto desempenho para grupos de clientes menores. Na computação, por outro lado, sempre há aplicativos voltados para tecnologias que enfatizam a tecnologia disponível. E além disso, os aplicativos de computação em rede geralmente são adiados e, portanto, não exigem garantia de desempenho. Consiste com a integração horizontal, as redes do futuro irão integrar aplicações em redes adiadas e imediatas, por isso incluindo as principais tecnologias Bitway, integradas horizontalmente, e hoje a ATM e a internet com seu protocolo IP. Então, 3 atributos de desempenho QoS de um Bitway que podem considerar garantidos são a taxa com a qual os bits são gerados, a evolução temporal dessa taxa e a simetria ou assimetria duplex dessa taxa, a latência entre a hora em que as informações entram no Bitway e quando elas surgem no destino. Os componentes da latência incluem o tempo necessário para acumular um pacote na origem, se for informações for empacotada, ou o atraso de programação da velocidade da luz, os atrasos de fila nos computadores e os atrasos de processamento de buffer nos sistemas operacionais do computador. A confiabilidade, como as informações é entregue, existem 2 formas de falta de confiabilidade: perda de pacote, o pacote que nunca chega, e a corrupção. O pacote com um cabeçalho válido chega com erros no bit do payload. Bom, a gente viu durante essa aula o acesso a registros bancários usando um telefone DTMF e uma unidade de resposta de voz ou com um computador em rede através de uma rede de computadores difere quando a funcionalidade média, mas não é básica. Recentemente está começando a desenvolver uma infraestrutura de suporte a computadores em rede não de imóveis. E o precedente tem uma perspectiva histórica sobre a convergência e dar perspectiva do usuário, aplicativos e indústria. Bom, essas aqui são as referências que nós utilizamos para construir esse material, tanto o slide quanto o material base. Negócios eletrônicos de Marcelo Eloy Fernandes, né, disponível na Pearson. E comunicação empresarial, uma ferramenta estratégica de Kendra Mandinha Gracie, tá? Que também está disponível nesse link que está aí. É um trabalho de conclusão de mestrado. Então, pessoal, então é isso. Finalizamos essa aula. Peço que vocês deem uma passada no texto base e façam os exercícios. Nos vemos na nossa próxima aula e tchau!